Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica e connosco hoje temos novamente Miguel Vilhena, filósofo e um grande amigo meu, para falarmos sobre apego e como ele tem impacto no nosso dia-a-dia e como algumas filosofias já tentaram resolver esta situação do apego. Miguel, Sim. como é que estás? Como é que estás hoje? Está tudo bem? Está tudo bem, vai tudo andando. Olha, é bom É ter-te aqui assim, de novo. sim, Já não falávamos há um sim, tempinho e vai ser muito sim, fixe falarmos sobre este tema. sim, sim. Não, é engraçado que assim, digamos, está tudo bem, mas assim, hoje por acaso sinto um bocado um distúrbio gástrico, mas acontece, há dias assim, Há então dias. essa, exatamente, a questão é mesmo essa, é uma pessoa não se deve apegar demasiado ao ao seu estado, apegar demasiado às realidades, à sua própria realidade. Porque às vezes ela sofre de ligeiras mudanças, não? Ou até mudanças mais profundas, e é o que é, a pessoa tem de viver-se com isso, tem de É, ver sem isso. dúvida. Olha, é uma pergunta que eu acho que podia ser fixe para começarmos a nossa Sim, conversa. E acho que é uma sim, pergunta clássica quando se fala em apego, que é, sim, muitas vezes nós confundimos apego e amor, sim, não é? E sim. para ti, na tua visão, qual é que são as diferenças entre apego e amor? A questão é engraçado, porque o apego reflete um amor, um Uhum. certo amor. Porque a questão é assim, o apego em si é o ato ou efeito de se afeiçoar a algo. Sim, A afeição acaba por ser uma palavra que se aproxima de ser um sinónimo do amor. Portanto, por exemplo, quando a pessoa diz assim: "Olha, o amor às artes", isso é uma afeição às artes, não é? A pessoa não ama as artes, sim, assim, no sentido humano da questão. claro. Mas sim, portanto, é assim, aquilo que eu digo é que o o amor ou qualquer o amor gera apego, o que é Ok, normal. E, mas não é só o amor, é exatamente, qualquer manifestação de afeto e acaba por gerar amor. Amor no sentido, é assim, qualquer manifestação qualquer relação, digamos, acaba por exatamente. gerar um certo apego, digamos, porque é o É ser inevitável, não humano, é? sim, exatamente. Porque o ser humano é um ser, é assim, especial, ao longo da sua história, é um ser especialmente adaptável e que procura realmente se adaptar às situações. Portanto, e com essa adaptação acaba por se habituar a elas e gerar uma espécie de exatamente afeição às situações. Podem ser boas, podem Claro. ser situações, por exemplo, de codependência ou situações mesmo sabe, de abuso. As Sim. pessoas às vezes adaptam-se e apegam-se a elas e depois não têm dificuldade em sair. Sem dúvida. Ou mesmo sim, exato. Ou mesmo das próprias dinâmicas de abuso, não é? Portanto, Não, isso e vai sabes que, desculpa interromper-te, porque é sim, interessante sim, estar a sim, falar disso, porque é importante também falar de que hoje em dia, e percebe-se porquê, sim, quando se fala de apego, normalmente temos sempre uma certa conotação negativa, não é? sim, Porque associamos apenas a apego normalmente àqueles casos mais extremados, onde há uma, sim, como tu falaste, uma certa codependência ou uma dependência emocional de qualquer género, sim, sim, e às vezes sim, as pessoas estão em situações abusivas e não conseguem sim, sair por causa dessa necessidade. E isto é uma sim, sim, realidade, como é óbvio, que não pode ser sim, sim, negada. Mas também não podemos negar de que nós somos seres que foram feitos para nos apegarmos uns aos outros. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de sim, outras pessoas. E o importante é também encontrarmos uma espécie de equilíbrio onde, ok, sim, eu sei que ao relacionar-me com outras pessoas, e isto não tem de ser propriamente uma relação íntima, pode ser amizade, família, quer que seja, sim, eu vou-me apegar a estas pessoas e isso não é mau sinal, é bom sinal, porque significa que está a haver sim, ali uma conexão. Agora, eu acho que o grande ponto também que é importante reter é que nós não devemos confundir a nossa identidade com a identidade da relação que está a ser formada, que mais uma vez pode ser sim, de amizade, íntima, ou quer que seja. Quando sim, nós deixamos quase que interiormente de termos uma individualidade e fundimos de tal forma com uhum, uma relação, qualquer que ela seja, aí os problemas começam a acontecer. Agora, se sim, nós sim. conseguimos manter ali um equilíbrio que é delicado, eu acho que torna-se saudável. Sim, sim. Mas eu estendo isso, não é só, é assim, o apego não é só em relação às relações humanas, é em relação a tudo.
Sim, sim, sim. Porque a questão é mesmo essa, é que a pessoa, hum, assim, adapta-se e especialmente às coisas boas, ela apega-se muito facilmente. Sem dúvida. Exatamente. Quando imagina, por exemplo, vais comprar um novo telemóvel, em vez de um telemóvel que realmente tu gostas e que tem aquelas funcionalidades que tu aprecias, compras o telemóvel, é assim, depois de ligar, depois de fazer aquela operação inicial, pões-te a mexer nele, já estás apegado. Se alguém tirar o telemóvel, vais ficar triste, fica assim, oh, E eu não tenho irritado o meu até, se telemóvel. calhar. Sim. Exatamente. Então a coisa vai por aí. É que é algo que é, dizemos assim, é inevitável. Sim. É inevitável o apego. Portanto, o importante é a pessoa ter consciência disso e ter consciência que eventualmente vai perder aquilo que está apegado. Muito Sim. provavelmente. Portanto, Sim. é essa coisa. Porque, sim, Não, porque é dinâmico. Sim, sim, e isso é que é a parte mais complicada do apego, sim, não é? sim, Porque, e é aí que, e já falámos algumas vezes, que eu gosto tanto das filosofias orientais, e neste caso lembro-me muito o budismo, porque uhum, eles falam muito sobre o apego, e como tu disseste, isso é um sim, ponto muito importante. Apego não é só em relação a pessoas ou relações, apego é em relação a tudo. Há pessoas que estão sim, sim, extremamente apegadas às suas posses materiais, ou ao sim, seu emprego, ou ao seu estatuto, ou o que quer que seja. sim, E o apego é querer fazer com que algo fora de nós faça sim, parte de nós. E o problema exato, disto é que nós podemos até brincar com essa ilusão durante um tempo, sim, podemos até brincar durante muito tempo. Há quem consiga ter, sei lá, determinadas sim, posses materiais, determinadas relações, ou quer que seja, durante uma vida inteira, mas sim, inevitavelmente essas coisas vão ter de desaparecer, porque nós vivemos num sim, universo que tem uma lei imutável, que é a lei da sim, mudança, não é? Tudo tem exato, de mudar. E o sofrimento, como os budistas falam, muitas vezes sim, vem sim, daí, de nós não sim, aceitarmos esta lei da mudança sim, permanente, de que não importa o que é que sim, eu tenho ou deixe de ser, e isso um dia vai mudar. Eu acho que a nossa sim, sociedade, em grande parte, de muitas formas, vive na ilusão de que sim, as coisas podem de alguma forma ser permanente, estagnadas, não é? Que estão ali sim, sim, paradas no tempo. sim, Às sim, vezes a forma como nós encaramos a morte, não é? sim, Nós, sim, nós escondemos tudo o que tem a ver com a morte e não queremos estar sim, a encarar essa sim, realidade. sim, No sim, dia a dia vivemos como se fôssemos imortais. sim, É quase que essa negação da própria vida, não é? sim, sim, é verdade. É, é assim, é, é assim, nós somos seres de mudança, nós definimos na mudança. É assim, por acaso surgiu-me agora a ideia mesmo, nós somos como surfistas, estás a ver? Uhum. O surfista não para ao estar a navegar a onda, porque se parar, o que é que acontece? Se assim, ele para, ele deixa de seguir a onda e decide parar a meio exatamente Sim, da onda. O que acontece é que acaba por se afundar. E nós somos exatamente assim. Nós sim, somos seres que nos definimos, lá como o budismo diz, através na mudança. Porque é assim, isto já começa a entrar nos aspectos mais assim, mais esotéricos do budismo, mas é assim, hum, se nós pararmos, realmente pararmos, nós começamos a generar. No uhum, entanto, somos um ser de mudança e o apego em si, é assim, digamos, é uma realidade que faz parte das nossas vidas, mediante a nossa experiência, mas também exatamente é uma realidade transitória. Que as coisas que nós apegamos é que vamos perder eventualmente. Então, acho que o importante é mesmo isso. O importante é a pessoa perceber isso e realmente fazer o melhor possível com aquilo que tem. Hum, A vida é transitória. sim, E aquilo que nós consideramos, por exemplo, a própria vida humana, é assim, no, é assim, em termos da temporalidade do universo, como ele é estimado, é menos do que a vida de um mosquito, ao sim, fim e ao sim. cabo, em relação ao ano.
O mosquito dura uns dias, o ser humano não dura isso na Escala do temporalidade do universo. universo. Exatamente. Portanto, é aquela coisa. Portanto, a ideia é mesmo essa, não se apegar em demasia e a pessoa perceber que tudo termina. Mas é assim, engraçado, mas aquilo que me motivou realmente a falarmos sobre o apego. Uhum. O apego tem uma realidade negativa, que é, Sim. leva-nos muitas vezes a não ser objetivos, ser subjetivo. Por exemplo, isso acontece muitas vezes com as relações em que os próprios namorados ou namoradas, maridos e mulheres, têm dificuldades muitas vezes em tomar uma posição perante os comportamentos do seu cara metade, Sem dúvida. de forma imparcial, porque a pessoa, como tem uma relação próxima e íntima com uma determinada pessoa, sente muita dificuldade, muitas, por vezes, em realmente estabelecer a sua própria posição em relação ao comportamento do outro. Claro. E depois, às vezes, realmente leva a ter comportamentos que são negativos. Não é? Perpetuam exatamente outros negativos. É assim. Ahm, Sabes mas uma é coisa, assim. Miguel? Agora que fizeste-me pensar numa coisa que eu acho que é muito importante relativamente ao apego, é que de certa forma, ou quase sempre, o apego está ligado a uma certa ideia de posse, de que aquele Sim, objeto é meu, aquela pessoa é minha, aquela circunstância ou situação é minha. E sim, aí está, se calhar, até a base de quando o sim, apego se sim, torna disfuncional. Porque sim, nós temos de entender que, na realidade factual, tudo o que nós temos, não temos, é emprestado, não é? Até o exato, nosso exato. próprio corpo, de certa forma, é Sim, emprestado pela sim, natureza. sim, sim, Ah, sim, e quando nós começamos a ver os outros, as circunstâncias e tudo como nosso, nós depois queremos controlar, queremos dominar, queremos manipular, o que quer que sim, seja, para que aquilo continue exatamente naquele estado. E aí exato, começam a exato, haver as disfunções porque a realidade não é essa. Nós estamos aí, de certa exato, forma, a lutar contra a realidade, de que sim, tudo isto, nós somos, eu gosto também de pensar de que somos quase que turistas aqui, não é? Estamos sim, sim, aqui, viemos experimentar aqui os hotéis e os resorts da planeta Terra, sim, sim, mas na realidade nada disto nos pertence, estamos apenas a exato, experienciar todas estas circunstâncias, não é? sim, sim, sim. Sim, é assim, temos muito medo de perder as coisas e trabalhamos no sentido de não as perder, Sim, às vezes. E, é assim, aquilo a única coisa que nós temos verdadeiramente é experiência, porque mesmo nosso próprio ser, para lá do nosso próprio corpo, ou a nossa própria mente e o nosso próprio espírito, se eu sou aqui um espírito, sim, é algo que não, é que nos foi dado, que é algo que pré-existe à nossa própria consciência, ou seja, que não foi algo que nós conscientemente criámos, o nosso espírito e tal. Portanto, a única coisa que nós realmente possuímos é a nossa experiência, quando for viável, não é? Mantê-lo. sim, Portanto, é assim, é isso que eu acho que as pessoas devem privilegiar mais. E, exatamente, a questão do apego, é assim, existe, é assim, o apego tem aspectos positivos, exatamente, em termos de adaptação, mas o aspecto negativo, é assim, especialmente na sociedade atual, como dizer, muito notório, nota-se muito, no sentido em que as pessoas trabalham no sentido de manter exatamente aquilo que têm hum, e não perder o seu próprio status, o seu próprio bem-estar. Isso leva exatamente à perpetuação de situações que muitas vezes não são positivas sim, e depois acaba por levar também a que se surjam situações que são más. Não é? E, só, sim, e aquilo que leva, mas o pior ainda é que leva a pessoa muitas vezes exatamente a ignorar a realidade, a querer ignorar a realidade. Por exemplo, sim, aquele filósofo que eu te disse, Jean-Pierre Dupuy, fala muito nisso, fala um pouco nisso.
que ele era uma pessoa muito preocupada com as questões do contemporâneas, sim, em termos ambientais, e ele notava muito que as pessoas, ele notava muito, não, ele escreveu extensivamente sobre isso, que as pessoas, em face de uma situação que é disruptora, que muda radicalmente a sua percepção e e que urge a uma mudança radical, as pessoas procuram ignorar. claro, E e procuram ignorar, e não só, procuram esquecer e até procuram ignorar, desvalorizar e esquecer as situações sim, em que ele alude a um estudo de um psicólogo que fala que fala que as pessoas, quando têm um problema e não há uma solução para o problema, as pessoas procuram desvalorizar o problema. Tanta claro, coisa é essa. E isso em termos pessoais até resulta, porque exatamente, que se não há uma solução, é aquele ditado em que quando não é, quando não há uma solução, está achada a solução, não é? pois, sim, Portanto, mas em termos globais não funciona, não é? Porque senão é um problema grave e a pessoa não adressar o problema grave aumenta. Portanto, é assim, mas exatamente, mas o apego distorce também a realidade, acaba por distorcer a realidade. sem Se nós dúvida. o deixarmos, se nós o deixarmos. E isso que tu disseste é uma coisa muito importante, de que quando nós temos um problema ou uma circunstância que não conseguimos solucionar e Sim, que ao mesmo tempo não conseguimos solucionar, mas ao mesmo tempo também não conseguimos fugir dela, a nossa sim, tendência natural é tentar entrar em estados de inconsciência. E podemos sim, fazer isso de muitas formas, não há quem use o clássico, tipo, o exemplo mais clássico é o álcool, ou drogas, ou o sim, jogo, isso é uma forma de criar inconsciência. Há pessoas que, sim, às sim, vezes, quando estás nisso, crias uma grande depressão e dormes imenso também, e entre outras formas que nós temos de retirar a nossa consciência para não sentirmos aquela dor daquele problema. E isso sim, é uma estratégia que resulta a curto prazo, não é? Porque te dá alguma sensação de alívio. O problema é que, sim, inevitavelmente, vais ter de voltar a ver a realidade e não vais sim, poder fugir dela. Aliás, acho que é a sim, Ayn Rand que acaba por dizer uma frase que eu sempre achei muito interessante, que é: tu podes escolher ignorar a realidade, mas tu não podes escolher ignorar as consequências de ignorar a realidade. E, sim, sim, e muitas vezes acontece isto, e claro, isto depois traz mais problemas no futuro, e depois acaba até por sim, ser um ciclo repetitivo, porque exato, quanto mais inconsciente tu ficas para fugir ao problema, maior o sim, problema fica, e tu mais inconsciente queres ficar, e até um exato, momento em que tu se calhar és forçado a dizer não posso mais, e eu exato, sou literalmente obrigado a olhar para a realidade para a tal como ela realidade, é, sim, não é? exatamente, é verdade. É, porque é como, isto volta exatamente àquela àquela parte inicial em que nós falámos, em que isto é como andar contra a corrente, ao fim e ao cabo. Uhum, O apego, a tentativa de tornar, permanente e de tornar, e de eternizar as coisas, é como andar contra a corrente, porque a uhum, realidade é mudança e é engraçado, porque isso é algo que eu procuro exatamente abraçar em todas as facetas da minha vida. Porque normalmente a pessoa tem tendência a procurar eternizar as coisas, ou eternizar-se a si próprio. Por claro, exemplo, a pessoa vê alguém que tem uma ideia ou outra que a pessoa diz assim: epá, aquela ideia é fantástica. A pessoa muitas vezes até tem a tendência a dizer assim: olha, eu vou, mas é exatamente, vou procurar me sobrepor à ideia, vou procurar exatamente ou sobrepor à pessoa e denegri-la, etc., para fazê-lo para realmente me conseguir eternizar, eu procuro exatamente aceitar, porque realmente tudo tem o seu tempo e o seu espaço. A melhor coisinha, a melhor coisa a fazer é exatamente a pessoa aceitar isso, aceitar a sua temporalidade, a sua relatividade em função da realidade da existência. E depois uma coisa também que eu acho que é relevante é que nós quando pensamos em apego e em não quero perder Sim, aquilo que eu tenho, nós também temos uma ótica muito curta sobre a realidade das coisas, que é, de certa forma, quando temos medo de perder circunstâncias ou situações, relações, pessoas, o que quer que seja, nós temos a ideia de que
quase que inconsciente muitas vezes de que isto foi o melhor que podia existir e não vai haver sim, nada melhor do que isto. Ou do que o exato. carro que eu tinha, ou, do carro, ou da profissão, ou o que Sim, quer que sim, seja. sim, sim, E nós temos de entender de que, olha, até um bocado deste aquele exemplo do surfista, não é? Das ondas. sim, E eu vou até à onda em si, não é? Nós queremos que as coisas sejam iguais para sempre, é quase que esperar que a onda suba e que sim, fique no crista da onda para sempre. sim, Isso é exato, realista, porque a onda que sobe vai ter de descer, não é? exato, Mas nós temos de entender também que quando desce, ela não vai ficar lá para sempre, vai ter de subir outra vez. Ou seja, exato, a vida, de certa forma, vai, de uma forma mais metafórica, vai-nos tirando as coisas, mas sim, vai-nos dando outras no seu lugar. exatamente, Porque sim, se, sim, se só houvesse a parte da morte, porque nós estamos a falar aqui de morte e vida, a sim, vida sim, deixava de existir. Não. Quando uma exato, situação desaparece na tua vida ou na vida de qualquer pessoa, uhum, essa situação desaparece, mas outra vai ter de aparecer. sim, Porque sim, enquanto estamos vivos, nós não podemos deixar de ter experiências. E perceber exato, isto, na minha opinião, ajuda um bocadinho também a largar esse receio de que vai ser uma perda para sim, todo sempre. Aliás, tu sim, até vês sim, isto nos mercados financeiros, não é? Que sim, normalmente as pessoas normalmente só gostam de investir dinheiro quando as ações estão a subir. exato, E normalmente é a pior altura possível para se investir. Porquê? Porque há o sim, princípio de tudo o que sobe vai ter de descer. Mas quando está em exato, baixo, que estão os preços a saldo, não é? Por assim dizer, sim, sim, ninguém quer comprar aquilo. Quer dizer, isto vai correr mal. E é um sim, bocado como sim, tudo na vida. Nós temos a sim, tendência sim, a subir e quando estamos a subir achamos que aquilo é eterno. Quando está a descer, sim, achamos também que é eterno, não é? exato. É pensamento a curto prazo, ao fim e ao cabo. A Hum. pessoa funciona muito com base em padrões, padrões a curto prazo. Exatamente. E, ah, ah, hum, e depois há aquela frase de quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, Sim, sim, sim. que vai um bocado nesse sentido. É assim, a pessoa não pode garantir que tendo perdido algo que realmente apreciava, que vai encontrar algo que vai a substituir completamente. Mas Uhum. vai encontrar algo diferente. E Sim, a vida acaba por ser isso, acaba por ser uma mudança constante, em que uma dança constante, em que a pessoa vai dançando, 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 até chegar a um ponto em que, exatamente, deixa de dançar. claro. Sim. Portanto, é isso, não é algo. É uma experiência, a vida é experiência, ao fim e ao cabo. Sabes que isso que tu disseste ainda agora, ainda estava mesmo a pensar nisso enquanto disseste, estamos aqui com telepatia, mas que é o progresso que nós podemos ter na nossa vida vem também de uma forma consciente, ou seja, nós podemos utilizar as mudanças que acontecem e nós podemos escolher vê-las de duas formas, na minha opinião, que é vê-las como uma tragédia e de que a nossa vida está completamente fora do nosso controlo e estamos sempre a perder as coisas todas, ou seja, ver de certa forma o copo meio vazio, não é? Ou podemos também ver o copo meio cheio, não é? De que, não, ok, houve estas mudanças, mas dentro de cada mudança existe a semente de uma nova oportunidade. E como tu disseste também, não significa que tu vais substituir as circunstâncias, pessoas, situações do passado por algo melhor. Não, não é propriamente melhor, nem pior, é diferente. São novas experiências. E, aliás, eu acho que todo o progresso vem desta atitude positiva sobre a mudança, não é? De que, ok, eu vou utilizar aquilo que a vida fornece para criar mais daquilo que eu acho que é bom para mim e bom para os outros e para o mundo que está à minha volta. E essa é uma Sim, postura que, na minha opinião, é muito positiva em relação ao apego e até para mim acho que é uma solução às vezes para o sofrimento da mudança constante de todas as coisas, não é? sim, sim. Não, é importante, é importante, digamos, eu acho que cultivar o prazer com as pequenas coisas. Porque, por exemplo, há um meme que até me causa problemas com o Facebook e me limitou a conta, que é o de um jogo chamado Persona 5, Persona 5, que é, o que acontece é que existe um melhor final, é assim, digamos, as melhores ações levam a um final que é pior do que más ações que levam a um final que parece
que, assim, que é mais prazeroso, digamos, dá mais prazer, mas não é tão bom, assim, implicações a longo prazo do que o final, do que as boas ações e o final que as boas ações levam. E não sei. Mas e depois isso acontece porquê? Porque assim, a realidade exatamente é transitória. E às vezes, para chegar uma boa situação, a pessoa tem de enfrentar realidades que podem não ser tão prazerosas e mais confortáveis a curto prazo, mas a médio e longo prazo acabam por se revelar melhor. Porque é assim, é que nem tudo pode ser medido com base no prazer. A Claro, coisa é mesmo essa. Porque normalmente as pessoas avaliam o bem-estar na sua forma de prazer. Mas há coisas que não, é assim, há realidades que são muito importantes, que não podem ser medidas com essa métrica. Por exemplo, uma delas é exatamente a liberdade, sim, que um excesso de apego, por exemplo, ao conforto e ao prazer, às coisas boas da vida, leva exatamente a uma redução da liberdade. sim, Que depois a pessoa, tipo, epá, olha, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, porque se eu faço isto e aquilo, depois perco o prazer, perco o prazer, perco o dinheiro, perco etc. E isto depois vai impactar negativamente o meu conforto. sim. Portanto, Miguel, ia-te só é pedir, isso. desculpa, Sim, se conseguias sim. estabilizar só um bocadinho a câmara, porque está tipo a tremer Sim, muito, sim. Sim, sim, ok. conseguisses, pronto, Sim, obrigado. sim. Não, Nada, não. mas continuando o que te estava a dizer, eu acho que é extremamente importante essa visão. Porque se nós não tivermos essa visão, acaba por ser muito complicado nós funcionarmos no mundo. Eh, Sim, Olha, uma metáfora que eu já te disse aqui no podcast várias vezes, mas eu acho que é muito boa, é aquela do banquete. Acho que foi Epíteto que disse, se não me engano, que é de veres a vida como um banquete. É quando tu entras num banquete, foste convidado, vais lá, aproveita a comida, aproveita a bebida, aproveita a presença dos convidados, sim, está lá a 100%. Mas ele sim, diz no final que é quando chegar à altura do banquete terminar, saia tão graciosamente como entraste. Um, exato. e ter essa postura na vida é simples, um bocadinho difícil de ter, não é? Por causa Sim, do apego e de queremos que as coisas durem para sempre, sim, mas quando sim, nós conseguimos ver as coisas desta forma, de que tudo é uma onda que sobe e desce e que nós podemos sim, aproveitar as várias ondas que nos vão aparecendo na vida, sim, eu acho que aí as coisas começam a trazer um bocadinho mais daquela tranquilidade que se fala tanto, não é? sim, sim, sim. Um, do que em vez de estarmos sempre, que é muito costume na nossa sociedade atual, de perseguirmos só os altos, a adrenalina, Exato. os Sim, picos de emoção. E sim, depois, claro, é óbvio que esses picos de emoção não vão durar para sempre, porque se durassem não eram picos, não é? exato. Era o normal. E depois é Sim, essa corrida de rato de nós, eu quero chegar ao próximo pico, eu quero chegar ao próximo sim, e sim, que é sim. um comportamento quase que de. Aliás, como as pessoas que são toxicodependentes e tudo, têm Sim, de querer apanhar o próximo high, como se diz. A próxima, e depois cada vez esse high é menor e não dá. É por isso que eu sim, acho que cada vez mais que a felicidade é mais tranquilidade, é uma tranquilidade interna do que aqueles picos de entusiasmo e de adrenalina que têm o seu lugar, são muito interessantes, mas sim, quando achamos que isso é a felicidade, eu sim. acho que é complicado ter uma vida saudável. É. É, é assim, eu acho que a felicidade em diferentes momentos da vida corresponde a diferentes coisas, exatamente. Uma Uhum, delas, exatamente, há na juventude, mais na juventude, eu acho que há exatamente essa procura constante de adrenalina, sim, de novas experiências boas e etc. Exatamente. Novas experiências. Mas depois isso acaba por, eventualmente, por dar lugar à procura de outras experiências, exatamente, de maior serenidade e bem-estar, que leva também exatamente ao cultivo da própria si próprio, não é? claro. Mas uma coisa interessante, exatamente, falaste do epíteto, eh, e sobre a sua frase sobre a vida é um banquete, e depois quando a pessoa não se deve, quando, não, quando o banquete chega ao fim, deve-se retirar. É preciso, é assim, nós devemos contextualizar que Epíteto inicialmente era um escravo. Sim, sim, sim. Portanto, a coisa é preciso ver isso. Foi um escravo que disse isso. Ou uma pessoa que foi escrava que disse isso. Portanto, é preciso ver que a capacidade que
capacidade que a pessoa que ele tinha e a pessoa é capaz de ter para realmente enfrentar a realidade e ver o positivo numa realidade que muitas vezes nos testa e que realmente nos leva quase ao limite, ou mesmo ao limite, às vezes até passar ali os nossos limites. Portanto, é engraçado, mas essa é a realidade. E acho exatamente que isso, que a pessoa deve relativizar o apego, porque a vida tem tudo um pouco. E exatamente, não está exatamente dentro do nosso controle. Por acaso há uma frase que é engraçada que eu acho que nunca partilhei contigo nem no Facebook. Sim. Que é a pessoa é assim, a pessoa deve não é habituar-se, a pessoa deve preparar-se para a possibilidade de viver a miséria no corpo. Caso contrário, vai experimentar a miséria em termos mentais, na mente e no espírito. Por uma razão muito simples, porque a pessoa tem de conceber a possibilidade de perder aquilo que tem. Porque se a pessoa não conceber essa possibilidade e não aceitar essa possibilidade, a pessoa vai sempre a tentar perpetuar aquilo que está apegado, aquilo que a pessoa tem. É para lá do razoável. E sabes que eu acho que também está muito relacionado isso que estás a dizer, aliás, o apego e às vezes as situações disfuncionais que vêm dele com a nossa autoestima. Porque eu acredito que quando nós temos uma boa autoestima, claro que obviamente sofremos quando perdemos coisas importantes, e isso é um processo natural, mas nós também temos uma crença de que, independentemente das circunstâncias que me aconteçam, eu consigo reconstruir outra vez. Eu tenho essa capacidade dentro de mim. E quando nós não temos essa crença, aí torna-se muito mais complicado. Porque nós pensamos, ok, eu nem sequer sabia que eu podia ter isto, de repente apareceu-me esta circunstância positiva na minha vida, foi-me retirada, eu nunca mais vou ter algo de positivo. E entramos neste quase que fatalismo, e temos de entender, aliás, eu acho que é das crenças mais importantes que podemos desenvolver dentro de nós, que é, eu nem sei a tradução direta para português, honestamente, que é resourcefulness, estás a perceber? Ou seja, sermos capazes... Resiliência. Como é que é? Resiliência. Resiliência de, independentemente de como acontecer, eu sei que sou capaz de reconstruir de alguma forma. Acho que é importantíssimo para vivermos a vida com felicidade ou tranquilidade, não é? Sim. Mas eu acho que o importante também é a pessoa não entrar no optimismo exagerado. Assim, a realidade apresenta-nos situações que são difíceis, são desafios. Sem dúvida. Em que o melhor que nós podemos fazer perante essas realidades é aceitar o desafio e procurar enfrentá-las. Agora, o resultado será mediante vários fatores, muitos fatores, alguns dos quais não estão conscientes ou não fomos diretamente responsáveis por eles. É assim a vida, acaba por ser assim. Uma coisa engraçada que por acaso foi o Aristóteles que disse é que nós somos o que fazemos. Exatamente. Portanto, e tem essa faceta, mas também nós somos aquilo que nos constitui, aquilo que nos deu Constituição e nos dá a Constituição. Portanto, a realidade vai um bocado nesse sentido, é que a realidade é complexa e o resultado dos nossos esforços depende de vários fatores, porque a realidade exatamente não depende só de nós e transcende-nos. E nós devemos aceitar isso e devemos aceitar que aquilo que nós temos podemos perder e não há muita volta a dar. E eu até diria que isso é muito importante. Aliás, da definição que nós temos de sucesso, ainda no outro dia estava a falar disto, que para mim a única definição de sucesso que eu considero saudável e realizável é quando nós apenas colocamos aí dentro dessa definição aquilo que está sob o nosso controle e que nós podemos influenciar. Eu até dei o exemplo na altura de um jogo de futebol, de que imagina que eu sou lateral esquerdo e o meu trabalho, eu devo medir o meu sucesso não se a equipa vence o jogo ou se não vence, porque isso de certa forma está fora do meu controle. Eu devo medir o meu sucesso o quão bem eu realizei o meu papel como lateral esquerdo. Eu fui o melhor lateral esquerdo que eu poderia ser hoje, e se eu fui,
fantástico, fui bem sucedido. Porque a realidade é que num jogo de futebol há muitas coisas que estão fora do meu controle. Os meus Exato. colegas de equipa, a arbitragem, a equipa adversária, há muitos fatores, Sim, o não ambiente. é? É certo. E achei que, quando eu falei disto, achei um bom exemplo, porque, sim, se nós fizermos o nosso papel, aquilo que nos compete, aquilo que nós podemos orientar, e fizermos bem, ou o melhor que nós podemos fazer, somos Sim, bem-sucedidos. Em vez de quando nós pomos o sucesso como, ok, eu só sou bem-sucedido se atingir isto, se conseguir aquilo, com sim, o sim, fim em vista. E isso sim. acaba por ser uma definição difícil de se realizar, não é? Tóxico, tóxico. Sim. É engraçado que falas no futebol, porque eu gosto, é assim, eu divirto-me um bocado com futebol porque é um bocado, Sim. acaba por ser um bocado a dramatização da vida. E aquilo que se vê muitas vezes com os treinadores é exatamente isso. Os treinadores, é assim, normalmente, muitas, até especialmente aos maiores treinadores, falta um bocado, falta humildade. Uhum. Portanto, quando eles ganham, são os maiores, toda a gente é o maior, isto aqui corre tudo bem, isto aqui é aquela Um coisa que gênio. às vezes exatamente eles até se dizem que são mestres da tática, etc. A minha profissão é futebolês e tal. Mas depois quando perdem a culpa é dos outros, é do árbitro, às vezes Claro. é dos jogadores e tal, e não tem muita capacidade de autocrítica e, exatamente escapa, e parece que lhes escapa exatamente que o futebol é algo imprevisível e às vezes está dependente apenas dos mais ínfimos fatores e Completamente. que pode dar a vitória ou a derrota é assim, e é preciso saber aceitar as derrotas. Porque ninguém também vence sempre, nem perde sempre. E falta essa capacidade. E leva exatamente à toxicidade, não só exatamente no desporto nacional, no futebol nacional, que aquilo é um ambiente de guerra. Com tudo, Sim. não é com todos, mas tipo, que abrange exatamente o futebol todo, desde os dirigentes, aos clubes, aos árbitros, abrange tudo, aquilo, está tudo lá metido. Os Tudo. claques, exatamente, aquilo. Portanto, exatamente, e falta, é assim, eu acho que aos seres humanos normalmente falta assim uma visão um bocado realista do que é a vida. As pessoas pensam que a vida, que a vida é. As pessoas muitas vezes reduzem a vida à sua concepção do sonho americano. Que é, Sim, sim. basicamente, Sim. a ideia é mais ou menos essa. Que é a pessoa, epá, olha, agora eu vou desta situação a uma situação em que tenho grande fortuna, que tenho grande luxo, e etc. E é assim que as pessoas vivem e não concebem que a vida não foi feita exatamente para a perpetuação, especialmente de grandes luxos, nem nem uma perpetuação do bem-estar. Porque é como tu dizes, a vida transcende-nos. Não, nós não estamos aqui exatamente. É assim, não acredito. Isso é uma visão pessoal e que Sim. não pode ser, como é que vamos dizer, não pode ser provada, mas que eu não acredito que nós estamos aqui exatamente para experimentar só para experimentar exatamente o nosso deleite, o nosso prazer, o nosso bem-estar. Nós estamos aqui para realmente para cumprir uma jornada, para fazer um processo, que é para, para, para atingir alguma coisa. E nós próprios temos essa expressão, essa vontade, essa procura, essa vontade de encontrar algo. Não é? Portanto, eu acho que Não, e tens vai toda a nesse razão, sentido. Miguel. Tens toda a razão, até porque claramente nós não estamos aqui apenas para apresentar, para experimentar prazer e deleite, porque Sim, a sim, vida não está construída dessa forma. E exatamente. há um bocado estavas a falar de que muitas vezes estavas a falar de dificuldades e sofrimento, aliás, Sim, muitas vezes é isso que nos ajuda a evoluir enquanto pessoa. A sim, compaixão, a empatia e todas essas qualidades normalmente sim, surgem em pessoas que já experimentaram várias dificuldades. Se tu não sim, experimentares dificuldade nenhuma e vives quase, por assim dizer, no reino dos deuses, onde tudo é sim, perfeito e tudo é prazer, tu não consegues relacionar dessa forma.
Por isso, aliás, é por isso que no budismo tem o exemplo da flor de lótus, que nasce da lama, nasce da Sim, sim, adversidade e depois chega ao topo, mas é sim, preciso essa passagem pela lama, pelas dificuldades, sim, pelas adversidades e tudo isso para haver a possibilidade de chegar ao sim, máximo que o ser humano pode vir a chegar. Porque, sim, sim, e é um paradoxo, não é? Sem adversidade não existe evolução. Eh, sim, e por isso, certamente, eu acho que tens toda a razão, de que nós não estamos aqui apenas para sim, sim. viver só com prazer. Sim, há um exemplo simples que é exatamente que se nós não experimentarmos o amargo, como é que conhecemos o doce? Basicamente, a Ora ideia está. vai um bocado nesse sentido. Se tudo for doce na nossa vida, não há a concepção do amargo e, portanto, não há essa contraposição, essa capacidade de apreciar o próprio doce, em si, o sabor doce. Sem dúvida. E é, é coisa mesmo essa, a pessoa tem. Nem tudo. Nem tudo é prazeroso, digamos. Mas por exemplo, há um filósofo que é muito interessante nisso, que fala que é o Friedrich Nietzsche. Tem uma concepção que é amor fati. Não sei se ouviste falar, já estou a ouvir. Sim, Que sim. é exatamente o que é amor ao destino. Eu acho que isso aí é fundamental conservar. A pessoa Fantástico. ser capaz de amar a vida como ela é. Porque é assim, a vida supera os nossos padrões. E a vida é uma experiência e nós devemos aproveitar e devemos apreciar essa própria experiência em si. Mesmo vendo o bom no mau e o mau no. Também sendo capaz de ver o mau no bom, não é? Portanto, Claro, eu claro que acho que sim. vai nesse sentido. Por acaso é engraçado esta coisa porque o Nietzsche era um bocado disso, era um bocado de. Ele gostava da dualidade da situação. E eu acho que é importante, exatamente, a pessoa ser capaz de apreciar a vida como ela se apresenta. Essa perspectiva do amor fati é super importante e, aliás, É, até se relaciona com outro pensamento que eu honestamente não sei já de onde é que vi, mas de que dizia de que qualquer circunstância que apareça na tua vida, age sim, como se fosses tu que as tivesse escolhido a 100%. sim, Uh, e que relaciona-se muito com isso, que é, mesmo que, ok, pode não ser verdade, posso não o poder provar cientificamente, mas eu sim, vou fazer de conta, tudo aquilo que aparece na minha vida, fui eu que o escolhi a 100%. sim, E sim, isso é importante para nós também não cairmos nas garras da vitimização e tudo isso, não, porque não serve de nada a sim, vitimização. A realidade é, as coisas aconteceram de uma determinada forma. Estarmos sim, a vitimizar-nos e tudo isso, por muita razão que possamos ter, sem dúvida, sim, não vai mudar uma única palha sobre a situação. Por isso, o mais vale é dizer, exatamente, ok, esta é a realidade é esta, vou vê-la como ela é. A partir daqui é o que é sim, que sim, eu posso fazer com isto, com as cartas que me foram dadas, para poder viver um bocadinho melhor, para aprender com isto, para evoluir com isto e tudo isso. Porque de nada serve nós estarmos numa resistência contra o destino, não é? Mais vale sim, amá-lo. Vale amar o meu sim, destino sim, e fazer o que eu sim, puder sim, com ele, não é? exatamente, exatamente. Assim, eu já penso há vários anos sobre isso, que é exatamente, a pessoa tem esta experiência que é a vida em si. A pessoa pode abordá-la de diversas formas, mas a melhor forma de abordá-la é realmente fluir com a própria vida em si. Uhum. Porque senão a pessoa exatamente entra em grandes abismos. Exatamente, por exemplo, no abismo de procurar perpetuar coisas que realmente não têm sentido em perpetuar. Por exemplo, assim, casamentos que duram décadas, quando as pessoas, passado para aí 10 anos ou uma coisa assim, ou algum tempo, as pessoas já não se conseguem lidar bem uma com a outra. Portanto, isso aí é algo que a pessoa são coisas que precisam ser equacionadas, não é? Não pode, a pessoa, exatamente, a pessoa tem de abrir-se à mudança e abrir-se à vida como ela é e aceitá-la. Por exemplo, nos próprios relacionamentos, aquilo que me parece muitas vezes é que há uma falta de maturidade. As pessoas. Existem aqueles ideais da Disney, por exemplo, em que Sim. as coisas têm de ser perfeitas e tudo tem de ser perfeito, se não for perfeito não é bom, aquela coisa. Porque vai tudo nesse sentido em que as pessoas
as pessoas têm de se abrir à vida como ela é e muitas vezes não se abrem. Têm ideia, têm as suas próprias expectativas que não são de acordo com a própria vida e fecham-se nas próprias expectativas que têm, apegam-se às próprias expectativas e não se abrem à vida como ela é e é negativo. É, Mas eu próprio tenho esse problema também. Eu acho, claro, porque, porque é aquela coisa, por exemplo, eu tenho. Não, ah, há dificuldade, por exemplo, em aceitar determinadas situações. Eu também próprio completamente. manifesto e lido com isso. E, mas é aquela coisa, eu acho que é, é o conflito. Nós somos seres, por um lado, somos transientes, exatamente, somos seres que somos transientes no sentido de somos temporários, somos construções temporárias, estamos em Sabes, progresso. desculpa, nós, e só para complementar, eu acho que o conflito muitas vezes surge porque nós somos seres temporários à procura de nos eternizarmos, não é? Exatamente, E também, aí vem sim. o conflito. Sim, É sim, complicado fazer as duas coisas. E o que sim, tu estavas a dizer também, este sim, trabalho, não é? Que nós estamos a falar, sim, estas ideias, isto era fantástico se nós, sei lá, falássemos agora disto uma ou duas vezes e sim, isso já estava tudo dentro de nós e acabou. Não, isto é o sim, trabalho de uma vida. Isto é sim. todos os dias, é tentar É, aplicar isto no dia a dia. Não é fácil, é sim, complicado, não é? sim, 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 é um trabalho de maturação, no fim e ao cabo. E é assim, eu acho que também tem a ver com o nosso próprio egocentrismo, porque nós, é assim, nós experimentamos a vida com nós próprios e acabamos por construir um mundo à nossa própria volta. Uhum. Isso é uma coisa. Portanto, há determinadas exatamente, situações com as quais temos dificuldade de aceitar, de lidar com elas. Sim, Exatamente porque construímos um mundo à nossa medida. Exatamente. completamente. E depois também temos de adaptar à medida dos outros e tal. Não é fácil. São muitas medidas. Exatamente. Olha, Miguel, já o nosso tempo Sim, também já está aqui a terminar, que já estamos quase a uma hora. sim, Olha, sim, gostei muito sim. desta conversa. Também, Já também. não falava contigo destas coisas há um tempinho e Sim, obrigado por teres aceito mais uma vez o convite. É sempre bom. nada. Eu também gostei bastante. Olha, obrigado, Sim, Miguel. E já agora, também nada. obrigado a quem nos ouviu nesta conversa. Sim. Não se esqueçam de subscrever, também de deixar um gosto e vemos na próxima conversa. Sim.